Spill Papo. Boa noite, meus amigos internautas. Começando hoje a quinta entrevista aqui do programa Spill Papo. Gente, eu vou agora, como sempre, né? Todo mundo já está acostumado com minhas entrevistas. Eu começo falando um pouquinho do meu entrevistado, o que ele faz. Então é o seguinte, ele é formado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Ceará, UES, pós-graduado em Design Gráfico pela Faculdade 7 de Setembro, atua como designer gráfico e ele é músico também, equilibrando sua carreira entre o design e as diversas facetas da música. Ele já trabalhou em eventos como Ceará Music, Feira da Música, Festival.ce, Mostra de Música de Fortaleza Petrúcio Maia, Mostra BNB de Rock e Cordel, entre outros. Também é baixista do grupo de heavy metal Singer of Head Soul, não é isso? Não. Não? A gente corrige, eu nem falei o nome do meu entrevistado ainda, mas tem calma que eu vou já corrigir que o meu inglês é aquele curso que eu fiz de 3 dias rápido lá em Sobral, o qual lançou o livro Em Rota de Colisão, contando 4 viagens importantes que o grupo fez pelo Brasil, América Latina e Europa, que toquem as guitarras e os baixos mais distorcidos do heavy metal. Está comigo hoje Jorge Friso. Boa noite. Olá, Jorge. boa noite. Boa Jorge, noite. me corrige logo aqui, rapaz. Como Seed of Hate. Seed of Hate. Seed of Hate. Seed of Hate. Isso. Certo. Tenho que também dar crédito aqui ao nosso amigo que está nos ajudando hoje, o Albertão. Ele fica lá no comando, ele também saca tudo de heavy metal. O que eu não sei, ele sabe. Então, qualquer coisa, eu peço a interferência dele ali para ele me corrigir ali também. Seed of Hate. Agora, como fica só a sigla? A sigla é a banda mais conhecida como SOH. SOH, que são a sigla. SOH, né? Seed of Hate. Certo. Hoje a gente vai falar aqui, gente, do lançamento do livro Fortaleza Sônica, que praticamente, esse livro aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vocês estão vendo que é um livro com mais de 600 páginas, né? 927. 927 páginas, ou seja, isso aqui não é um livro, isso aqui é uma enciclopédia. Então, gente, é o seguinte, a gente vai falar muito desse livro agora e eu vou já fazer alguns comentários dele. Deixa eu ver aqui. Vou deixar ele aqui bonitinho e a gente vai falando já dele. Agora, Friso, tem aqui uma primeira perguntinha para te fazer, que seria o seguinte. Friso, você seria, assim, digamos, o Indiana Jones da arqueologia musical do rock cearense? Não, de forma alguma. De forma alguma. Eu tô mais para ser o curioso da arqueologia cearense, né? E de forma alguma sou o Indiana Jones. Mas eu fiz essa comparação porque é o seguinte, okay. Né? Uhum. O Indiana Jones é aquele cara que vai buscar as coisas mais inusitadas da arqueologia, né? Sim. E eu vendo, digamos assim, falando bem cearense mesmo, a grossura do livro, rapaz, foi uma pesquisa enorme que você fez, né? É muito tempo, né? São 50 anos e, assim, na verdade a ideia básica do livro é justamente mostrar que Fortaleza tem rock, né? Tem rock já há um bom tempo, né? No rock não é uma coisa nova pra gente, cearense, né? Certo. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa aqui também, Frisa. Você pretende, no futuro, expandir essa sua pesquisa para outros gêneros musicais ou vai ficar apenas no rock? Porque, assim, você é sociólogo, não é isso? Mas também é escritor. Não, eu não sou escritor. Eu sou sociólogo e sou designer, né? A coisa do livro é mais uma pesquisa e uma... a gente chama de pesquisa... Como é que é o nome desse tipo de Vai pesquisa? lembrando. Putz, cara. Uma pesquisa empírica, né? Que a gente se relaciona com o meio,
né? E a partir de estar relacionado e estar envolvido, que a gente faz essa pesquisa, né? Então, não é uma obra literária no sentido de que eu escrevi lendo e colocando a minha visão da coisa. Na verdade, o livro, eles são várias visões, são vários depoimentos, né? O livro é todo de depoimentos, né? Então, não sou eu que estou falando as coisas, né? Eu inicialmente pensei em fazer um livro escrito, mas depois eu pensei, eu não tenho capacidade de escrever sobre um período que eu não vivi. Então, como as pessoas ainda estão vivas e são fáceis através da tecnologia, o ideal seria perguntar para elas mesmas o que aconteceu na época que elas montaram as primeiras bandas, participavam dos festivais, né, faziam as reuniões da galera que curtia som. Então, o livro é basicamente esses próprios depoimentos das pessoas, né? É muito interessante. Eu diria, então, que, me corrija se eu estiver errado, seria um livro também de pesquisa. Tipo assim, vamos supor que, digamos assim, um aluno aí da Faculdade de Letras queira fazer o seu TCC baseado nisso, ele vai servir como um livro de pesquisa também. Não, né? com certeza, porque ele é um livro de pesquisa. Né? Acima de tudo, para eu fazer essa busca, saber com quem eu estou falando e conversando e perguntando as coisas, eu preciso saber do que se trata. Afinal de contas, não é só chegar e conta aí tua vida, não é assim, né? É uma coisa um pouco mais complicada. Então, tipo, tem um pessoal mais antigo, é um pouco difícil de saber quem que tocou, quem é que fazia que tipo de papel em cada banda. Então eu pesquisava muito para saber quem eram essas pessoas. Tive muita indicação de entrevistar uma pessoa, aí essa pessoa podia indicar uma outra pessoa que eu pudesse entrevistar, né, para fazer para complementar esse universo daquela década, né? Porque muitos desses atores, esses músicos, eles são desconhecidos, né? Infelizmente são desconhecidos. Na época era raro sair em jornal, era raro ser citado. Se hoje em dia, com a internet, desculpa a interrupção, assim, ainda existe os desconhecidos, imagine naquela época, com certeza, né? E hoje em dia é pior ainda, porque tem os conhecidos e desconhecidos, né? É aquela coisa que todo mundo fala que é influência, mas nunca nem ouvi falar, a gente nunca nem ouviu falar, nunca nem me influenciou em nada. Não, é verdade. Então como é que essa pessoa é influência se não me influencia em porra nenhuma, né? Então tem muito isso. Mas então, em cima dessa pesquisa desse pessoal, foi que a gente fez essa vamos dizer, esse follow das pessoas que participaram, né? Que tiveram as experiências com as bandas de rock na época, né? Fris, deixa eu te perguntar, você, antes desse livro, já tinha escrito também um outro livro, não tinha? Em Rota de Colisão é um livro mais de experiência própria, né? Eu com a minha banda, o Seed of Hate, a gente fez 4 turnês que pra gente são muito importantes, foram muito importantes, né? Assim como você falou, foram 2 turnês na Europa e uma na América Latina e outra no Brasil. Então eu basicamente fiz um diário, de cada turnê, cada trecho, cada lugar, coisas estranhas, coisas curiosas, experiências, muitas roubadas, né, comidas estranhas. Então como eu meio que acumulei uma informação muito grande em relação a essas viagens, claro que eu tive alguns exemplos, né, de outros livros de turnês de banda, mas então eu resolvi fazer esse livro juntando essas 4 turnês que o Seed of Hate fez. Agora eu vou te fazer outra pergunta, que é o seguinte, é uma curiosidade minha, mas eu acredito que também seja a curiosidade de pessoas que estão ali do outro lado da telinha.
Essa turnê que você fez, Brasil, América Latina e Europa, tu poderia citar algumas cidades de cada continente? Por exemplo, aqui no Brasil você passaram por quais cidades? Cara, no Brasil a gente tocou em Brasília, Curitiba, São Paulo. Pensar aqui mais. Curitiba, São Paulo, Recife. Não, no Recife a gente tocou não. Foram muitas cidades. América Latina. Na América Latina a gente tocou na Argentina, em Buenos Aires, a gente tocou. Só vai vendo. Assim, não, tô falando assim, é só pra ter uma. Foram 5, 6 cidades que a gente tocou. E né? Na Europa foram bem mais cidades, porque foram viagens longas. Uma viagem durou um mês, basicamente, a turnê durou um mês. E outra turnê durou quase um mês, né? Então a gente tocou na Alemanha, tocou na França, a gente tocou na República Tcheca, acho que tocamos, né? Então tiveram várias cidadezinhas, eu não vou lembrar o nome especificamente. Isso foi mas... em que ano? Compreendeu que ano? Faz tempo isso, não? Faz tempo. Tá no livro, que inclusive o livro tá online. Ele tem para baixar no site Omniscanid, né? Quando você me passou o arquivo em PDF... eu te passei um arquivo PDF... Ei, Alberto, me dá esse livro que tu pegou aí, ó, que eu imprimi aqui, que eu vou mostrar pros internautas. Então, se tu tem o livro aí, a gente já vê agora, com o ano foi... Gente, é o seguinte, lugares. O primeiro livro que ele lançou é este aqui. Não é o livro, esse aqui é uma cópia que eu imprimi, né, meio... bem tosca, mas... Sem corte. Sem corte, sem nada. Isso. Mas pelo menos vocês estão vendo aqui a capa do livro, ó. E é muito interessante. Vale ressaltar que ele está esgotado, né? Ele não tem mais para venda, mas ele tem online gratuito. Se alguém quiser baixar, como eu falei, no Omniscanid, tem lá para baixar gratuitamente, a gente já vai voltar para o Fortaleza Sônica, mas eu tenho uma última pergunta. E vocês, nessa turnê que vocês fizeram, vocês foram, digamos assim, vocês foram, como é que eu posso falar assim, foi uma recepção boa do público? Sim, totalmente. Todos os shows que a gente fez sempre tinha um retorno bacana do público. Depois a gente conseguia vender merchandising. Agora sim, foram públicos e públicos, né? Teve eventos que foram muita gente, teve festivais, né? Em compensação, teve eventos que foram lugares pequenos, né? E meio que isolados até, porque quando você está fazendo uma turnê pela Europa ou pelos Estados Unidos, lá fora, aqui no Brasil, geralmente, você tem a tradição de ter show só sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Lá fora não. Lá fora tem todos os dias, né? Então, Europa e Estados Unidos, é bom quando você viaja, você tem que, vamos supor, cumprir todos os dias para ter um retorno. Porque se você não estiver tocando, você está gastando dinheiro na viagem, porque você está pagando aquele dia, mesmo que você não ganhe. Você então, gastando euros, né? O dólar, né? O dólar, né? Então, e sai caro. Então você contabiliza cada dia de viagem, cada dia de turnê, um X. Então, o dia que você não estiver tocando, você está pagando esse dinheiro, tá entendendo? E o dia que você está tocando, aí você pode receber tanto de um cachê de acordo com o produtor do evento, ou de venda de merchandising também, que geralmente é um retorno muito bom, porque você ganha muito em cima da venda, da revenda, da venda de merchandising, né? Aí no retorno ao Brasil, do teu retorno até, digamos assim, a ideia de escrever o Fortaleza Sônica, aí eu te pergunto, quando e como surgiu a ideia de escrever o Fortaleza Sônica? Na verdade, assim, a linha do tempo surge eu na banda, na banda, nessas viagens, né? Surge justamente nas bandas, tocando nas viagens, aliás, e eu tava com a ideia de fazer o Fortaleza Sônica na última... peraí. Não, foi assim. A ideia inicial era fazer esse diário do livro,
Em Rota de Colisão, né? O diário das turnês e tal. A gente fez 3 viagens, né? Aliás, a gente fez 2 viagens e eu estava achando que ainda era pouco conteúdo para se lançar um livro, se montar um livro, né? Sendo que nessa segunda viagem, né, que foi a turnê pela Europa, eu fiquei na Europa, né? Eu fui com a banda, isso foi em 2008, 2007. Eu fui com a banda, com o Seed of Hate para a Europa, e eu fiquei morando na Alemanha. A banda voltou, eu fiquei morando na Alemanha, eu morei lá por 2 anos. Né? Nesse tempo, eu estava com esse material das 2 primeiras turnês do Seed of Hate engavetado, né? E eu tive a ideia de fazer o Fortaleza Sônica. Né? Então a ideia surgiu na Alemanha. Exatamente, inclusive eu falo isso no finalzinho do livro, tem falando isso. E 2 anos depois, morando na Alemanha, eu voltei para Fortaleza. Quando eu voltei para Fortaleza, eu voltei para a banda também, aí a banda continuou seguindo o rumo e a gente fez mais 2 viagens, né? A última viagem foi excepcional, foi acompanhando uma banda que a gente gosta muito, que é uma banda inglesa chamada Extreme Noise Terror. É uma influência pra gente, né? Então o produtor convidou a gente para fazer a banda de abertura, uma das bandas de abertura dessa turnê com eles, né? E foi tipo, caramba, muita experiência, muito convívio legal pra caramba. E o legal te interrompendo um pouquinho, o legal é que nessa turnê toda, por exemplo, o que você ganha de experiência, o que você troca de informações com outras bandas é uma coisa muito enriquecedora, né? Exatamente. Então, quando eu voltei da Alemanha, a gente concluiu essas 2 turnês, né? E que foi uma turnê pela Europa e depois essa turnê com essa banda que pra gente é uma influência, o Extreme Noise Terror, que foi no Brasil e na América do Sul, né, que foi na Argentina, acho que foi no Chile, no Peru. Enfim, tem no livro, você vai ler. Eu vou ler o livro, pronto, esse livro aí eu vou ler. Então, com essas 4 turnês concluídas, eu vi que a gente tinha material para lançar o livro, né? Já estava com um corpo bacana e tinha bastante histórias, inclusive essa última história foi muito legal, porque foi tipo um zero à vida, né? Tocar com uma banda que pra gente é uma influência e fazer vários shows legais pela América do Sul, isso é muito legal, né? Uma experiência que a gente... né? Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte: ser designer gráfico ajuda na composição do livro? Cara, os 2 livros, tanto o Em Rota de Colisão quanto o Fortaleza Sônica, eu que fiz a parte de diagramação e a capa, né? Não é uma coisa que ajuda e eu não teria feito se eu não tivesse trabalhado nisso. Claro, eu poderia ter chamado um outro designer que tivesse uma certa afinidade e tivesse um trabalho bacana, mas assim... Ajuda, com certeza ajuda, porque eu fico mais tranquilo para colocar um pouco da nossa visão na viagem, do próximo Fortaleza Não, e até Tônica. digamos assim, a tua marca pessoal de design dentro do teu trabalho, né? É um pouco isso também, né? É uma coisa que eu embora nem curta muito colocar minha marca pessoal no trabalho de design quando eu estou prestando serviço a alguém, né? Porque quando a gente está num projeto, a gente tem que vislumbrar a identidade daquele projeto que atinja o público-alvo, né? Então, independente da linguagem do meu trabalho, tem que ter principalmente a preocupação de atingir aquele público, né? Mas no caso dos livros, eu acho que faz sentido a minha linguagem ser aplicada nos livros, porque é uma coisa minha, né? Uma coisa mais pessoal, né? Sim. Friso, e me diz uma coisa, esse livro, o Fortaleza Sônica, ele está sendo lançado por qual editora? Atualmente está sendo lançado pela Grind Ages, que é tanto a editora também que lançou Em Rota de Colisão, e a Monstra,
E é monstro. Certo. Né? E além do livro físico, uma pergunta que eu quero te fazer, por exemplo, se quem está nos assistindo disse assim, pô, eu quero muito comprar o livro, mas teria ele digitalmente também para ser vendido ou só fisicamente? No momento não. No momento ele está sendo só fisicamente, porque na verdade ele acabou de ser lançado, né? Ele foi lançado mês passado, né? E foram poucas cópias, então a gente está no processo de divulgação do livro e de venda, né? Mas ele já está sendo estudado. Ele tem um desdobramento para uma versão digital, né? Um EPUB, né? Um EPUB e uma versão em audiobook, né? Que está sendo estudado essas. No caso, essas duas versões elas serão vendidas pela internet, não é isso? Elas não vão na verdade a gente está estudando ainda. Provavelmente vai ser disponibilizado gratuitamente. Provavelmente, não sei. Na verdade é como eu estou falando. A gente ainda está estudando a produção desses formatos, né? E Fris, eu fico curioso também o seguinte: esse livro, com esse porte, com tantas informações, ele teve algum incentivo ou saiu só do teu bolso? Não, ele teve incentivo total. Ele foi apoiado pelo governo do estado, né? Pela Secretaria de Cultura do estado e pela lei Paulo Gustavo, né? Sim. E o governo do estado, né? O Ministério da Cultura do governo do estado. Digamos assim, iniciativas dessas estão recebendo esse apoio. Com certeza. Porque isso faz fomentar ainda mais a cultura, né? Com certeza. Isso é muito importante, essa coisa dos poderes, das culturas populares, né? Dos poderes, sim. Tipo da Secretaria de Cultura, né? Tanto do Estado quanto do governo, do Ministério da Cultura também. É muito importante ter esse apoio em relação a esse tipo de produção, né? Mesmo sendo rock, e de certa forma a gente mostra que o rock também é cultural, né? Sim, com certeza. Tem uma tradição, né? Mesmo que seja uma cultura que tem uma influência, né? Uma influência do exterior, né? Mas aí, no Brasil temos o rock brasileiro, temos o rock cearense, né? Temos toda essa... Dentro do livro, assim, só para dar um gostinho para a pessoa que está em casa e diz, meu Deus, eu quero ler esse livro. Me conta, assim, alguma história pitoresca aqui do livro, assim, que seja bem interessante, assim, cara, que tu lembre no momento. Tem várias histórias pitorescas, algumas curiosidades. Uma curiosidade aí. Uma história que eu estava até conversando com os meninos do Renegados, né? O Renegados é uma banda muito conhecida aqui em Fortaleza. Eles são muito ativos, estão sempre tocando, todo fim de semana. Eles têm uma agenda bem extensa, né? Então são muito competentes no que fazem e é muito legal isso. E tem uma história muito bacana que o Marcelo, que é o guitarrista do Renegados, conta no livro. Foi quando eles foram tocar num festival e no evento tinha tocado também a falecida Cássia Eller, né? E eu não sei se eles tocaram antes ou ela tocou antes, enfim. Eu sei que eles tocaram, deixaram os instrumentos lá na área reservada para os músicos, deixaram os instrumentos e tal, e foram curtir o evento, né? Quando terminaram, quando resolveram ir embora ou sair do evento, foram atrás dos instrumentos. Cadê os instrumentos, né? Não tinha mais lá, os instrumentos tinham desaparecido. Aí foram ver, o pessoal da Cássia Eller pegou os instrumentos do Renegados e já estava a meio caminho do aeroporto, né? Com intenção de levar os instrumentos do Renegados na mala deles, né? A sorte foi que eles... Bom, eu vou contar um spoiler, né? Foi um mal-entendido, foi um mal-entendido intencional, né? Intencional, mal-entendido. Isso, né? Mas aí já vou contar um spoiler, né? Felizmente eles conseguiram recuperar no caminho, né? Do aeroporto. Eles interceptaram as malas do pessoal de apoio da Cássia Eller e conseguiram recuperar os instrumentos. E como eu não li o livro, eu já estava imaginando que
um dos renegados era o pai do menino dela, ó, mas não foi nessa história, não foi aí não, né? Não. Ó, deixa eu te perguntar outra coisa aqui. Antes da internet, as bandas cearenses, embora fossem muito boas, elas nunca tiveram uma repercussão nacional. Assim, tipo, vou dar uns exemplos assim, bem Paralamas do Sucesso, Angra, Titãs e tantas outras. Mas isso eu estou falando de uma determinada época. Porque a gente aqui no Ceará, a gente tem muita coisa que digamos assim, explode. Humoristas, grandes escritores, poetas, autores, cantores, intérpretes, certo? Mas uma banda de rock com expressão nacional ou até internacional, nós assim nunca tivemos. Assim, pelo menos até uma determinada época. Aí a pergunta é a seguinte... Essa visibilidade da internet hoje, ela muda esse quadro? Acho que com certeza, né? Não só isso, como muda o mundo, né? A internet muda completamente toda a nossa noção de globalização, né? Não só na música, como em diversos vertentes da cultura, né? Na literatura também, no humorismo, no cinema, que está muito forte, sim, né? Sim, com certeza. E com certeza a internet ajuda muito nisso, né? A questão é que o rock, ele é muito, assim, pra gente, ele é uma coisa nova, né? 50 anos eu acho pouco pro rock, né? Né? Você vê que a gente começa a conhecer mais as bandas a partir dos anos 80, né? Então é uma coisa nova pra gente, né? Mas respondendo mais objetivamente a tua pergunta, com certeza a internet facilita muito para muita gente, não só para o Brasil, acho que globalmente, né? A gente tem acesso ao que acontece culturalmente em vários países do mundo e cada nicho tem a sua predileção. Tem algumas pessoas que gostam, né? Curto muito cinema japonês, eu gosto muito do rock indiano, tem toda essa coisa da globalização, né? Me diz uma coisa, por exemplo, a formação da tua banda, ela formou-se desde que ano? Você tem essa formação, a formação de vocês? Eu digo assim, a criação da banda. A banda surgiu em que ano? Acho que cara, a banda surgiu nos anos 2000. 2000, né? O Seed of Hate, né? O Seed of Hate, ele veio não, mas o Bruno, ele tocava comigo no Insanity, que a gente começou o Insanity em 89. 89 então era moleque, né? Assim, tipo, tinha o quê? 17 anos? Por aí. O Alberto, que é o mais novo da banda, do Insanity, ele é mais novo do que eu, inclusive. Ele tinha, sei lá, 16, 15 anos. Então o Insanity surgiu em 89, 88, 89. Não foi 98, 89, peraí. Eu sou... Cara... Calma, vamos... 98, 94... Não, 88. 88, 89, o Insanity surgiu em 88, 89, né? E o SOH surgiu nos anos 90. Então a Insanity foi a primeira banda que tu tocou? Foi a primeira banda que eu toquei. E o Bruno veio da Insanity, né? O Bruno tocava comigo na Insanity, era eu, o Alberto, o Bruno e o Fábio André. E o Insanity acabou nos anos 2001, mais ou menos, que foi justamente quando o Bruno montou o SH. Então, nos anos 2000, ele montou o SH com a Maltson, e eu não tocava ainda na banda, né? Eu tinha saído do Insanity, enfim, não tinha entrado no SH. Aí, por volta de 2001, 2002... eu entrei, ele me convidou para entrar no SH e a gente tá junto desde então, né? A banda mudou de baterista algumas vezes, tiveram alguns guitarristas, mas a formação de hoje somos eu,
Eu no baixo, o Bruno Gabay na bateria, na guitarra e vocal, e o Mardônio Malheiros na bateria. Certo. Essa história toda que tu tá me contando tem aqui no livro, né? Tem, de certa forma, porque na verdade não foi o meu foco. Não, eu digo assim, mas... Não, eu entendo, mas eu digo muito assim, é uma das... Claro, tem falando. Tem umas menções, né? Não, isso que eu tô te falando, basicamente tem aí, mas de forma um pouco mais solta, na verdade, né? O Bruno falando, eu falo um pouco do Insante também, porque é importante a gente ter registrado, mas o espaço que eu dei a cada banda, ele é bem mais... É bem mais democrático, assim, não tem... Fala muito da minha banda e pouco das bandas dos outros. Sim, com certeza. Não é porque não é porque eu toquei em banda que eu vou dar mais ênfase. Tanto é que a foto do SOH que está no livro não é comigo, é uma foto bem no início mesmo da banda, né, quando a banda começou, com uma formação quase original, né? E Friso, antes de tu entrar no Insanity, que foi a tua primeira banda que tu começou a tocar, quais foram, digamos assim, as tuas inspirações? Assim, quem te inspirou? O que tu ouvia naquela época, antes do Insanity? O que você ouvia? Acho que é uma coisa meio que incomum entre a gente, né? Tipo, eu digo a gente da banda, né? Eu, Alberto, Bruno e o Fábio. A gente ouvia muito thrash metal, coisa que estava surgindo na época, né? Metallica, Exodus, Slayer, Anthrax. Aí a gente passou a ouvir muito crossover, que era uma coisa nova na época. E até algumas pessoas não gostavam. Algumas pessoas que ouviam metal na época não gostavam, torciam o nariz, porque achavam que era uma mistura de hardcore com thrash metal, né? O crossover, que era DRI, Biohazard não, da Barra veio depois. Né, DRI, COC. Então a gente ouvia muito essas bandas mais que era novidade na época, né? O thrash metal que surgia na época com Metallica, né? Eu acho que isso aí era começo dos anos 80, né? Por aí. Eu vou só interromper um pouquinho, eu vou fazer uma pergunta ao dinossauro do rock, é o Alberto que está ali no comando. Claro. Alberto, me cite aí 3 bandas dessa época aí que... Agora eu quero ver se você era metaleiro mesmo, bora? Diz aí, bota aí tua voz aí pro Brasil ouvir. Bota aí Judas, bota aí Slayer também. Slayer ele falou aqui, eu quero saber o que ele não falou aqui. Vai, tu tá falando do Judas Priest? O Judas é bem mais antigo, né? O Creator até essa época, o Creator, Destruction. Só que o Creator e Destruction é uma vertente alemã. Né? Eu falei basicamente bandas americanas, né? Que é o Anthrax, o Slayer, o Metallica e o Exodus, né? Que é aquela galera da Bay Area, né? Voltando lá na Alemanha, os 2 anos que tu passou lá, deu pra desenrolar um alemãozinho? Quando eu tava lá, deu. Né? Eu fiz curso de alemão, né? E enfim, a ideia era morar um tempo lá, mas ficou pesado, saudade daqui do Brasil, né? Então eu acabei resolvendo voltar. Mas também foi bom, né? Esses 2 anos que passou lá foi bom, né? Na verdade foi ótimo, porque tive um pouco mais de conhecimento da Europa, do pessoal de lá, o pessoal lá super receptivo, muito bacana, assim, e foi um período muito bom, muito bom. Ah, legal. Então vamos continuar aqui, ó. Tá me vindo aqui na cabeça agora, que é o seguinte, falando a questão do rock, né? Porque quando a gente fala de rock, por exemplo, no caso específico do Fortaleza Sonic, é mais voltado, digamos assim, para as bandas de heavy, né? Ou não necessariamente, não, é o rock geral, né? Não, é rock em Fortaleza. Em Fortaleza. Não é metal em Fortaleza ou forró em Fortaleza. Não. Entendeu? Não, é rock. Assim, então porque... é justamente essa preocupação que eu tive quando eu estava montando o livro. Tanto é que se você pegar o livro e for acompanhando ele do começo, meio e fim, você vai ver que no começo a gente tem aquele rock mais... aquele início mesmo do rock, que era com muita influência do Yeah Yeah Yeah, da Jovem Guarda, né? Muitos no início, algumas bandas eram montadas nas escolas militares,
né? Mas depois o pessoal começou a fazer mais bandas para tocar em baile, se apresentar na televisão, acompanhando alguns artistas. E assim, a partir dos anos 60, 70, esse rock vai... Aliás, a partir dos anos 80 mesmo, ele vai se fragmentando, né? Você vê que nos anos 80 a gente tem não só o rock que é mais radiofônico ou mais tradicional, vamos dizer assim, como a gente já tem o pessoal do heavy metal e o pessoal do punk rock. Do punk rock, né? Isso aí já você percebe no livro que está bem definido. Pois é, mas o que eu ia te comentar é o seguinte, até você me corrija se eu estiver errado. Que, por exemplo, no começo dos anos 90, com a entrada da MTV no Brasil, porque a MTV já tinha há muito tempo nos Estados Unidos, mas Sim. ela entra aqui nos anos 90, né? Exatamente. Aí, digamos, a banda, do Nordeste, que não era bem rock, mas tinha... porque misturava muito, era o Nação Zumbi do Chico Sainz, né? Que eles foram, digamos assim, explodiram por causa da MTV, como também a banda Raimundos, né? Que já trazia aquele rock, digamos assim, que eles pegavam muita coisa. Mas o Raimundos não é do Nordeste, né? Não. Raimundos é de Brasília. De Brasília. Mas assim, de certa forma tu tem uma certa razão, mas assim, eu não diria que eles estouraram por causa da MTV. Eles estouraram com muita ajuda da MTV, mas eles tiveram uma responsabilidade própria. Sim. Tá entendendo? Acho que sem MTV seria mais difícil, mas eles iam estourar de qualquer forma pela qualidade do som, peso, pela novidade, né, também. Coisa, cara, pela novidade da coisa, né? Mas a MTV realmente ajudou muito. E a gente teve algumas bandas que, do nosso universo, trazendo pro nosso universo de Fortaleza, a gente teve algumas bandas que colocaram algumas músicas na MTV, né? Tipo, teve o Banana Scratch, a Too Fuzz. Só que aí que tá. O problema é que pra gente aqui sempre foi um pouco mais difícil a produção de vídeo, né? A coisa de você fazer um videoclipe, né? De produzir e mandar para São Paulo, fazer com que São Paulo que hoje é uma coisa que é mais acessível. Hoje em dia né? tá tudo muito fácil, né? Na verdade, né? Hoje em dia, não é à toa que a MTV não vinga mais. Morreu, né? Exato, porque os clipes mesmo tem no YouTube todo jeito, tem vários programas de podcast. Só fazendo uma retificação aqui, porque assim, quando eu falei da banda Raimundos, eu sei que ela era de Brasília, mas é só por causa da questão do som nordestino. Do sotaque, eles trouxeram isso, né? Eu não tô lembrando agora, cara, vê se tu me lembra, que eles pegavam muitas letras de um forrozeiro, acho que de Recife. Nevilton, eu acho. Zé Newton. Zé Newton. Eles pegaram muitas letras dele, que o próprio Rodolfo, que era o ex-vocalista da banda, ele mesmo fala, né? Mas enfim, o que fica, assim, digamos assim, qual é o legado que o Fortaleza Sônica deixa para as novas gerações? As novas gerações de roqueiros que vão surgir aí depois. Eu acho que fica como uma referência, né, cara? Como uma prova de que a gente tem uma tradição, tem uma... Né, teve bandas boas, se as pessoas quiserem ir atrás de ouvir essas bandas, existe registro gravado de algumas bandas, né? E acho que serve mais como uma referência de momentos, né? Tipo, eu digo muito que o Fortaleza Sônica vai ser a intenção é justamente ser a base para toda e qualquer pesquisa que vem no rock, que vem depois, né? Tipo assim, se você gosta de um som mais antigo, mais psicodélico, mais setentista, aí você dá uma pesquisada aqui, aí parte daí para ir para outras coisas, né? E cada capítulo é um estilo, é uma década, e você tem muitas referências antigas, né? Além de falar das bandas e da história das bandas, no livro tem alguma referência também a, digamos assim, nomes de músicas, assim... Algumas bandas que citam algumas músicas, né? Algumas exato. músicas, né?
Exato. Não, diga até como pesquisa também, digamos assim, Claro. você quer ouvir aquela Claro. música, né? Pra você... Claro, mas assim, uma coisa interessante também no livro que em alguns momentos muitos artistas, muitos músicos, eles explicam um pouco do processo de produção deles, né? Como, de onde é que surgiu uma ideia, de onde é que veio o nome de um disco, ou como é que foi lançado tal coisa, né? Como é que fazia para fazer um lançamento de um disco, né? Tudo tem tem algum momento alguém está falando um pouco isso, tipo, tem o Moisés Veloso, que é um produtor conhecidíssimo aqui em Fortaleza. Ele conta como que ele gravava as bandas num gravadorzinho portátil de 4 pistas, né? Tem o outro também produtor conhecido em Fortaleza, o Marcílio Mendonça, né, do Pro Audio Studio. Ele fala um pouco como é que ele trabalhava com as fitas ADATs no estúdio dele, que davam às vezes um bug, as fitas não se encavam, dava problema. É legal essas histórias que, para quem quer saber um pouco de como é que as coisas aconteciam antigamente, né? Tu acha que existe em algum momento, ou ainda existe, ou nunca existiu, assim, uma certa, digamos, rivalidade, ou digamos assim, um preconceito do Sul para com a gente aqui? Ou na questão musical isso nunca existiu, assim? Ou tu acha acho que não, acho que, na verdade, eu nunca me preocupei em saber se existia ou não, sabe? Eu nunca fui muito atrás disso, não. O que é fato é a distância geográfica, né? Isso a gente não pode ignorar, que Recife é mais perto de São Paulo do que Fortaleza. Sim. Né? Salvador é mais perto de São Paulo do que Fortaleza. Então, essa distância geográfica, ela realmente é muito... Atrapalha um pouco. Atrapalha um pouco, né? Ela é muito considerável no sentido de facilitar ou dificultar o acesso, né? Frisa, e deixa eu te perguntar outra coisa. Aqui quando tu terminou de escrever o Fortaleza Sônica, você tem ideia ou notícia de que no Brasil possa existir em outra região, em outra capital, algo semelhante ao teu livro, assim, em termos de pesquisa, ou não? Assim, tem e não tem. Assim, que eu saiba em termos de fazer uma pesquisa... Tão profunda assim, né? Tão profunda e mais antiga, no sentido de pegar bandas antigas e trazer até os dias atuais, mais ou menos. Eu realmente não sei. Eu sei de livros que falam de bandas da década de 70, eu sei de livros que falam de bandas da década de 90, 2000, né? Tem 2 livros muito bons que eu uso como uma referência, que tem uma linguagem semelhante ao Fortaleza Sônica, mas são mais direcionados a determinados nichos. Um livro é o Gauleses Irredutíveis, que fala da cena rock de Porto Alegre, que é bem interessante esse livro. E o outro livro é o Rock, do Yuri Hermuth, que é de São Paulo. Ele fala justamente sobre o rock independente em São Paulo, direcionado a um nicho de bandas, né, específicas do universo dele, que a banda dele é o Firefly, eu acho, né? Enfim, a banda que ele transitou no meio dessa galera, dessas bandas. Então o rock é justamente uma, né, junção com várias entrevistas com esse pessoal falando, não é entrevista, é mais depoimentos, né? Não é... Você faz o quê? Isso aqui, você tá entendendo? Quando a gente fala de música, principalmente voltando no passado, a gente pensa que tudo que era música era o eixo Rio e São Paulo, né? E na verdade não, porque no Brasil todo tinha suas bandas. Exato, tinha, exatamente. Né? Exatamente. Tinha as suas, cada região tinha a sua música, digamos assim, regional, né? Sim, com certeza. Então, ali anos 80, não vou nem puxar um pouco antes, mas no período ali anos 80,
quer queira, quer não, aquele eixo Rio-São Paulo ficou muito forte por causa da, digamos assim, da explosão do rock nacional e tal, né? Sim. Mas em todo o Brasil tem a sua expressão, né, de musicalidade, né? Sim, sim, com certeza. E projetos para o futuro, Friso? O que você pensa em fazer depois do Fortaleza Sônica? E eu vou perguntar mais alguma coisa da tua banda, que é o seguinte: a sua banda, ela se apresenta, ela vai ter... A gente toca eventualmente, né? Como assim, no momento a gente está... Bom, eu tô focado no lançamento do livro, né? E cada um tá focado mais nos seus trabalhos profissionais no momento. Então a banda a gente toca eventualmente quando rola um convite, né? A gente tocou no Forcaus do ano passado, tocamos... E esse ano vocês vão tocar no Forcaus? Ainda não divulgaram a escalação, né? Então eu nem sei te dizer. Mas a gente tocou no Rock Cordel do Centro Cultural Banco do Nordeste o ano passado também. Eu quero fazer aqui uma menção, internautas, que é o seguinte: o Friso também, ele saiu numa publicação recente assim, mais ou menos, que é o Cangaço Rock, né? A revista Cangaço Rock, né? Na verdade eu faço a diagramação da revista, né? Faz a diagramação da revista, Isso. Mas nessa Cangaço Rock tinha alguma citação sobre da banda de vocês? Tem uma matéria com o Bruno, da banda do Cid of Hate. Eu só faço encenação na foto. Pronto, mas eu quero dizer que a Cangaço Rock número 2 tá no forno, né? Tá no forno, né? Sendo articulado já. Está sendo articulado. Então vocês aí, metaleiros do Brasil inteiro, fiquem atentos, porque logo, logo essa revista vai sair e vai contar mais histórias e vai mostrar mais bandas. Então, o legal da Cangaço Rock é que é uma coisa atual, né? Assim, é uma revista que é uma vitrine de artistas do rock, né? Até de certa forma direcionado ao pessoal do metal pesado e tal. Mas nessa nova... Nesse novo número, número 2, né, tem o Gabriel Young, que é do blues, tem o Selvagens da Procura de Lei, que é mais um rock alternativo, né? Então a revista está um pouco mais aberta nesse sentido. E é uma vitrine do rock que rola em Fortaleza atualmente, né? Que legal. É uma coisa meio que um espelho do que está acontecendo, né? Até para quem não sabe e está nos assistindo, a cena musical, digamos assim, no Ceará é grande, porque não são só bandas da capital, existem bandas também do interior do estado, não é isso, Friso? Tem também bandas do interior do estado. Na verdade, a gente procura mapear o Ceará em si, né? Claro que Fortaleza tem um número maior de bandas, né? Mais expressivo, porque, enfim, capital tem mais bandas, né? Mas sempre que a gente pode... dar um enfoque em alguma banda do interior, é bem-vindo, né? Cara, Friso, é o seguinte, eu adorei aqui a nossa conversa. Com certeza está sendo ótimo. A entrevista está chegando no final, mas é o seguinte, gente, depois vai ficar lá na internet os contatos, né? Instagram da banda, Isso. SOH, vai ficar... o Instagram do Fortaleza Sônica. Isso, quem quiser adquirir o livro, entre em contato comigo pelo Instagram, né? Que é o nosso contato, né? Que é o Fortaleza Sônica, @ Fortaleza Sônica, né? Gente, no Instagram. Friso, pode falar o preço? Pode, talvez mude, talvez fique mais caro pra frente. Então, mas atualmente ele está sendo vendido a R$120. Pronto, gente, é o seguinte, aproveitem essa pechincha, porque um livro desse por R$120 está de graça. Tu não come nem um McDonald's hoje com esse dinheiro aqui, então aproveite. Não come não. Você vai para o McDonald's e não come o sanduíche. Então, Friso, eu quero agradecer você. Eu que agradeço. Eu quero também deixar aberto aqui para você falar alguma coisa aí pro teu público, alguma mensagem final. Não, é só que valorizem as bandas independentes, né? Não ouçam só essas bandas grandes que tem por aí. Claro que é legal você gostar de Charlie Brown Jr., gostar de CPM 22, né? De
Paralamas do Sucesso, é bacana, isso é massa, mas a gente também tem muita banda bacana em Fortaleza, né? Que às vezes um likezinho, você ouvindo um pouquinho assim, você já dá uma força enorme para que a banda ganhe um fôlego, né? Então, pegando carona no que o Freeza acabou de falar, é o seguinte, gente. Eu vou me despedindo de vocês. O Espio Papo só vai, digamos, alavancar exatamente com esse like que o Freeza falou, um compartilhamento. Você aciona o sininho do nosso Espio Papo, porque a intenção do Espio Papo é sempre trazer pessoas com histórias diferentes, de vários ramos, e eu tô aqui exatamente para, digamos assim, interagir com você e levar esse entretenimento para você. Pois boa noite, galera! Foi um enorme prazer, quase celestial, conversar com esta figura que está aqui do meu lado, Jorge Friso! Encerrando tudo. Espio Papo! Ei, pede pro Alberto bater uma foto. Não, a gente vai tirar uma foto aqui. Não, mas a gente sentado aqui, ele... Ah, sim. Vem cá. Eu cancelo aqui já, paro. Já,